Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometa a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Palavras da Santíssima Virgem Irmã Lúcia, em Fátima, em Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Isso foi revelado aos santos pastorinhos na segunda aparição da Santíssima Virgem em Fátima. Para entender o Imaculado Coração e a necessidade de sua reparação, vamos voltar um pouco nas aparições de Fátima. Fátima é uma cidadezinha de Portugal, na qual, em um dia do ano de 1915, esse dia o qual as crianças não se recordam, mas ao meio-dia, São Miguel, que se identificou como anjo de Portugal e também como anjo da paz, apareceu a Francisco, Jacinta e Lúcia, todos criancinhas, pastores, com menos de 10 anos. E disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Então o anjo se prostrou em terra e as crianças se sentiram na vontade de imitar o anjo. Todos se prostraram e o anjo ensinou a seguinte oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração introduziu as crianças no tema das aparições, que é a reparação principalmente. Mas nessa oração contém mais que um ato de reparação. Existe também um ato de fé, um ato de esperança, um ato de caridade e um ato de adoração. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais. E dizendo, eu creio, faço um ato de fé. Espero, esperança. Amo-vos, caridade. E eu adoro, um ato de adoração. E o ato de reparação é o próximo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Numa segunda aparição, São Miguel Arcanjo pediu aos pastorinhos que fizessem mais atos de reparação e oferecessem sacrifícios pelos pobres pecadores. Vejam, a comunhão dos santos. Numa terceira vez, o anjo apareceu, segurando um cálice na mão e uma hóstia na outra. As crianças notaram que da hóstia caíam gotas de sangue no cálice. Deixando então o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra novamente e dessa vez repetiu 3 vezes a seguinte oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O anjo, então, inspirou nas crianças uma profunda devoção para com a Santíssima Eucaristia. Ensinou-os a se prepararem bem para receber o nosso Senhor. Isso vale também para nós. Essas aparições são catequéticas, principalmente para nós. Nós não podemos comungar de qualquer jeito. E a primeira coisa a saber não é o que é a Eucaristia, mas quem é a Eucaristia. É o Senhor. Essa oração foi tão eficaz que Francisco passou a se referir à Eucaristia como Jesus escondido. Mamãe, eu vou ali visitar Jesus escondido. Ele ia no sacrário. Depois de ensiná-los a rezar, o anjo se levantou e deu a comunhão aos 3. Claro, todos de joelho e receberam a comunhão na língua. A Jacinta e a Lúcia, que eram as 2 meninas, estavam de véu. Eu lembro às senhoras que o uso do véu nunca foi proibido pela igreja, e nem pode sê-lo, é costume apostólico. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, narra que não é costume entre nós que as mulheres rezem sem o véu. E o Papa São João Paulo II afirmou na Redemptione Sacramento que, aspas, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado. E acrescentou em outro lugar, se existe perigo para a profanação,
não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Então a regra é ajoelhado, a comunhão na mão é exceção. E mesmo assim, se houver qualquer perigo de profanação, ela não deve ser distribuída. E nós temos que fazer pelo menos 15 minutos de ação de graças depois de comungar. Esse é o tempo em que as espécies do pão ou do vinho ainda não se dissolveram, e por isso Nosso Senhor ainda está fisicamente presente em nós. Eu acho bonita a piedade de algumas pessoas que vão até o sacrário para encostar a mão nele, beijá-lo, mas por falta de catequese comungam e assim que voltam para o banco começam a conversar com o vizinho. Nosso Senhor está muito mais presente, muito mais próximo da gente quando a gente comunga do que no sacrário. Se não há tempo para ação de graças, esses 15 minutos pelo menos, não há tempo para comungar. Se não é para entrar em comunhão, não faz sentido você começar um ato de comunhão, que é ir lá para comungar. Então, depois de inspirar-lhes uma profunda devoção à Santíssima Eucaristia, os pastorinhos estavam prontos para serem apresentados à Santíssima Virgem. Vejam que essas devoções, elas não se excluem, elas se completam. A devoção a Nosso Senhor na Eucaristia só completa a devoção à Virgem Maria. Essas devoções não se excluem de forma alguma. Como no sonho de Dom Bosco, a igreja ficava firme quando se atracava nas duas colunas, que era o pilar da Eucaristia e o pilar de Nossa Senhora. A primeira aparição da Virgem, então, ocorreu em 13 de maio de 1917. Sobre uma azinheira, que é uma pequena árvore, apareceu uma senhora formosíssima, vestida de branco mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios mais ardentes do sol. Não tenhais medo, disse a senhora. Eu não vos faço mal. De onde é vosso missê? Perguntou a Lúcia. Sou do céu, responde a linda senhora, erguendo a mão em direção ao horizonte distante. E que é que vós me quer? Pergunta humildemente a Lúcia. Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Pergunta a Lúcia. Sim, vais, assegura-lhe a senhora. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços, responde a senhora. Se Francisco, que tinha apenas 9 anos, tinha que ainda rezar muitos terços para ir para o céu, imagine nós. São Padre Pio rezava de 15 a 20 rosários, completos todos os dias. A segunda aparição da Senhora foi no mês seguinte, 13 de junho de 1917, quando a Virgem disse essas palavras. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, e que rezeis o terço intercalando entre os mistérios a jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quero que aprendais a ler e depois direi mais o que quero. Esse direi mais o que quero seria a propagação da devoção ao seu imaculado coração. Lúcia disse o seguinte: queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Então vejo que a senhora já havia assegurado que eles iam para o céu, mas não disse quando. Lúcia queria ir logo. Sim, respondeu a Virgem Santíssima. A Jacinta e ao Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Fico cá sozinha? Pergunta a Lúcia com os olhos cheios de lágrimas, triste só com o pensamento de ficar no mundo, sem a companhia de seus amiguinhos. Não, filha, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Vejam só, o Imaculado Coração de Maria será o nosso refúgio e o caminho que nos conduzirá até Deus. Desde sempre os cristãos sabiam disso, porque depois da Ave Maria, que está na Bíblia, a oração escrita mais antiga a Nossa Senhora, de que se tem notícia, é do século III, ou seja, ano 200 e pouco, e diz o seguinte: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Na ladainha de Loreto, Nossa Senhora é chamada de Arca da Aliança. Também no ofício da Imaculada Conceição nós lemos isso, a Arca do Concerto. A Arca da Aliança era aquele vaso sagrado feito de madeira de acácia incorruptível, completamente revestido de ouro por dentro e por fora, para a qual Deus mandou Moisés fazer 2 imagens de querubins de ouro. Prestem atenção,
Os protestantes dizem que Deus proibiu as pessoas de fazerem imagem. Em Êxodo 25, ele comanda Moisés a fazer 2 imagens. Sob as asas dos querubins ficava o propiciatório, que era uma tampa onde Deus aparecia. Ou seja, era o lugar propício para receber as graças de Deus. E a respeito do próprio Deus está escrito no Salmo 98: seu trono está sobre os querubins. Então aquele era o trono da graça do Antigo Testamento. A Arca da Aliança, no propiciatório e acima das asas dos querubins estava o trono de Deus. Por isso, quando nós nos refugiamos no Imaculado Coração de Maria, estamos nos refugiando bem no coração, no centro da Arca da Aliança, da nova Arca da Aliança, da verdadeira Arca, não da figura, que era antiga. Ou seja, nós estamos aos pés do trono da graça, daquele mesmo trono de que São Paulo fala em Hebreus 4,16. Aproximemo-nos do trono da graça, assim ele diz. É por isso que Nosso Senhor é muitas vezes visto nos braços de Nossa Senhora, como por exemplo no dia 13 de outubro, lá em Fátima mesmo, do qual nós falaremos mais à frente. Mas é claro que muitos, ou seja, está sentado nos braços de Nossa Senhora, ele é o trono da graça dele. Mas é claro que muitos não acreditavam que era Nossa Senhora que estava aparecendo para os pastorinhos. Por isso a pequena Lúcia disse à Santíssima Virgem: queria pedir-lhe para nos dizer quem é, e para fazer um milagre com que todos acreditem que vós Missê nos aparece. Ao que a Santíssima Virgem respondeu: continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de me ver, para que acreditem. E completou: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui Nossa Senhora então ensinou as crianças a oferecerem seus sacrifícios e as pequenas provas do dia a dia para Nosso Senhor. Depois disso, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados, mas dessa vez o reflexo penetrou a terra e os pastorinhos viram como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas, transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados, pálidos e como que a pedir socorro, os pequenos levantaram a vista para Nossa Senhora, e Lúcia gritou de medo. A Virgem então explicou: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. É desproporcional demais, meus irmãos, quando Deus pede que rezemos o terço, ou que façamos a devoção das primeiras sextas, e agora a dos primeiros sábados, para salvar nossas almas e a dos outros. Eu me recordo do que aconteceu no capítulo 5 do segundo livro dos reis, onde Naamã, o chefe dos exércitos da Síria, foi até o rei de Israel para ser curado da lepra. O profeta Eliseu então disse que ele só precisava entrar 7 vezes no Rio Jordão e ficaria curado. Mas Naamã ficou furioso e não quis entrar no rio. Mas como assim? Eu achei que ele ia me mandar fazer uma coisa muito difícil, né? Tem tanto rio mais limpo, eu vou entrar no Rio Jordão? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e serás purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Vejam que Deus é sim onipotente, mas Ele nos pede apenas coisas simples. E quando Ele nos pede algo tão simples como dizermos os nossos pecados no segredo do confessionário, nós duvidamos e ficamos bravos. Como assim? Deus me pede para fazer isso? Pois saiba que todo pecado que você não quis revelar no segredo do confessionário para um padre será revelado no último dia e para todo mundo. E ai daqueles pecados que não forem confessados, não haverá mais tempo. Vejam, essa devoção é desejada por Nosso Senhor.
Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Mas o que então significa ter devoção ao imaculado coração de Maria? Bom, as Sagradas Escrituras nos falam algumas vezes do coração de Nossa Senhora. Perguntaram certa vez a Nosso Senhor qual era o maior mandamento. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ou seja, o coração pode significar também a vontade da pessoa. São Lucas escreveu que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, pode significar também a memória. Quando uma mulher disse a Nosso Senhor: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, falou que o corpo de Nossa Senhora é também bendito. E Nosso Senhor respondeu: sim, mas mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam, ou seja, simboliza também a alma, a fé da pessoa. Foi isso que Santa Isabel disse a Nossa Senhora na visitação: bem-aventurada aquela que acreditou, pois hão de se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ou seja, Deus vai cumprir as promessas. E uma das coisas que foram ditas a ela foi a profecia do velho Simeão: uma espada transpassará a tua alma, para que os pensamentos de muitos sejam revelados. Segundo São Bernardo de Claraval, essa profecia se cumpriu no Calvário. Ou seja, a alma significava aqui o coração mesmo. Por isso que nós retratamos o coração de Maria como uma espada transpassando. São Bernardo de Claraval então vai dizer que, já que Nosso Senhor estava morto quando o seu coração foi traspassado por uma lança, em certo sentido foi o coração de Nossa Senhora que sentiu aquela dor. Ou seja, todo o corpo puríssimo da nossa mãe. E a venerável Madre Maria de Ágreda disse que a Nossa Senhora sentiu no seu corpo todas as dores de seu filho. Então não só na alma, mas no próprio corpo, como se ela estivesse sendo crucificada com ele, sendo flagelada, carregando a cruz. E que ela só não morreu de dor porque Deus milagrosamente preservou a sua vida. O que todos os mártires sofreram juntos, desde Santo Estevão até o último mártir, não pode ser comparado às dores de Nossa Senhora. Com razão, então, ela é chamada Corredentora e Rainha dos Mártires, porque seu coração imaculado estava perfeitamente unido ao sagrado coração de seu filho. E por isso, São João Eudes ousava dizer: o sagrado coração de Jesus e Maria, no singular. Vejo que isso não é um erro, mas tem um significado teológico profundo, porque o coração de Jesus está presente no coração de Maria. Seria mais fácil separar o calor do sol do que estes dois corações. Com razão, então, podemos nos valer do que a Igreja diz do Sagrado Coração de Jesus para entender o Imaculado Coração de Maria. Sua Santidade Papa Pio XII escreveu uma encíclica chamada Aurietis Aquas, a respeito do culto ao Sagrado Coração de Jesus. E ele disse que este culto é um ato de religião excelentíssimo. Veja, não é mais ou menos, muito bom, excelentíssimo, visto exigir de nós uma plena e inteira vontade de entrega e consagração ao amor do Divino Redentor. Veja o que São Paulo falava, né? Tudo vai passar, então a fé vai passar, a esperança vai passar, mas a caridade não. A caridade permanece. Então, do qual, ou seja, do amor, é sinal o símbolo vivo, o seu coração traspassado. E Leão XIII escreveu na encíclica Annum Sacrum: como o Sagrado Coração é o símbolo e a imagem transparente da caridade, ou seja, do amor infinito de Jesus Cristo, que nos estimula a dar-lhe amor por amor, Santa Teresa também falava, né? Amor com amor se paga. É tanto mais conveniente consagrar-se ao seu augustíssimo coração, que não significa outra coisa senão entregar-se e unir-se a Jesus Cristo. É isso que nós fazemos na comunhão. Nos unimos a Nosso Senhor. O coração dele no nosso coração, tentando imitar o que aconteceu com Nossa Senhora. Com efeito, todo ato de honra, de homenagem e de piedade tributados ao coração divino, na realidade é dirigido ao próprio Cristo. Por isso, podemos concluir que nos consagrarmos ao coração de Maria é nos consagrarmos à própria Senhora. Nós pedimos para ela que ela nos dê emprestado a sua vontade de amar a Deus, a sua memória, para que ela lembre sempre de todas as promessas de Nosso Senhor e principalmente a pureza do nosso corpo, para que possamos entrar sem máculas e santos no céu. Mas essa devoção não se resume aos 5 primeiros sábados. Ela foi explicada como sendo os 5 primeiros sábados, mas nós devemos fazer disso nosso estilo de vida. Ser devoto deste coração significa ter uma vontade de se entregar prontamente às coisas relativas ao serviço de Deus. Novamente, o coração significa vontade também, através de uma filial devoção a Nossa Senhora.
Dizia São Luís Maria Grignon de Montfort que quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. E São Boaventura dizia que o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege e um réprobo de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam senão desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem. Santo Tomás de Aquino então vai dizer que um ato de devoção é causado por uma dupla consideração, principalmente da bondade, porque essa consideração pertence ao movimento da vontade, novamente o coração, tá vendo? De se entregar a Deus, e também, secundariamente, a devoção é causada pela consideração das próprias falhas, pois por meio dessa consideração, o homem não confia em si mesmo, mas se submete à vontade de Deus. Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não sei se vocês já perceberam, mas fazer atos de reparação ao coração de Maria nos traz uma grande alegria ao considerar a bondade de Deus agindo em nós através de Nossa Senhora, nos dando seu Filho, e também a ter uma grande dor, por termos também nós tantas vezes ofendido a nosso Criador e Redentor, seja diretamente ou no coração de Nossa Senhora, da sua mãe. Cumprindo a promessa que havia feito na segunda aparição, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia junto com o menino Jesus. Ela pousou a mão no seu ombro e com a outra mão mostrou-lhe um coração cercado de espinhos. O menino Jesus então disse: tem pena do coração de tua Mãe Santíssima, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço, e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. A irmã Lúcia apresentou depois a Nossa Senhora a dificuldade que tinham algumas almas de se confessar no primeiro sábado, claro, pela falta de tempo de sacerdotes, e pediu que fosse válida a confissão dentro da 8ª. Um dia, rezando na capela, o menino Jesus apareceu a ela e lhe respondeu: sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que, quando me receberem, estejam em estado de graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Desagravar, então, significa desofender. Essa prática caiu em desuso nos dias de hoje, mas antigamente era muito comum alguém, por exemplo, ouvir o nome de Nosso Senhor ser pronunciado sem a devida reverência e a pessoa dizer: bendito seja o seu nome, ou ir a uma igrejinha para fazer uma simples genuflexão bem feita. Vejam que Nosso Senhor não pede piruetas, cambalhotas, viagens à lua. São coisas pequenas para os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas por que é preciso desofender o coração de Maria? Bom, quem aqui estudou, por exemplo, em escola pública, já deve ter visto, ou presenciado, ou brigado mesmo, com um dos coleguinhas. Ou pelo menos presenciado essa troca de ofensas. Nesse tipo de briga, vale qualquer tipo de ofensa, e ganha quem ofender mais, né? Mas, se alguém apela e fala mal da mãe do outro, até quem estava torcendo a favor diz: ih, mexeu com a mãe, eu não deixava. Ora, se é assim com os homens, imagine com o próprio Deus. A ofensa ela é proporcional à dignidade da pessoa. E há uma diferença aí entre ofender a minha mãe e a sua mãe e ofender Nossa Senhora. Porque Maria, segundo Santo Tomás de Aquino, tem uma certa dignidade infinita por ser a mãe de Deus. Nosso Senhor revelou a Santa Maria Margarida Alacoque que o que mais ofende o seu divino coração é a ingratidão dos que se dizem os seus amigos. E essas ofensas contra o Imaculado Coração de Maria são promovidas pelo mundo moderno como um todo, que deixou de ser católico, mas principalmente pelos protestantes. Eles que se dizem amigos de Jesus, né? Eu tive uma experiência pessoal com Jesus, mas blasfemam contra a Imaculada Conceição, blasfemam contra a sua virgindade perpétua, blasfemam contra a sua maternidade divina, se recusam a reconhecê-la como mãe dos homens, infundem no coração das crianças indiferença, desprezo e até ódio para com Nossa Senhora. E também são as pessoas que mais as ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Se nós fôssemos santos, aceitaríamos sem reclamar qualquer ofensa feita a nós.
mas ninguém aceitaria que a sua mãe fosse ofendida. Imagine se alguém começasse a espalhar mentiras sobre a sua mãe. Você não procuraria vingança? Está escrito em Romanos 12, 19, que o inferno é um lugar de vingança de Deus. A Deus pertence a vingança. Imagine qual seria o castigo para quem ofende a mãe de Deus. Será que Deus vai deixar por isso mesmo? A irmã Lúcia disse uma vez que nosso Senhor é muito bom filho e não permite que ofendamos e desprezemos sua Mãe Santíssima. Nossa Senhora, então, depois veio explicar que os 5 sábados são porque são essas as 5 ofensas que mais agravam o seu Imaculado Coração. Blasfêmias contra a sua Imaculada Conceição, blasfêmias contra a sua virgindade perpétua, blasfêmias contra a sua maternidade divina e a recusa em reconhecê-la como mãe dos homens, aqueles que ensinam as crianças a terem indiferença, desprezo e até ódio para com Nossa Senhora, e aqueles que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Agora nós nos voltaremos para essa primeira e magnífica verdade revelada por Deus, a Imaculada Conceição. Conceição significa concepção, fertilização. É aquele momento em que a vida humana começa, a fecundação de um espermatozoide em um óvulo, formando o zigoto. Nossa Senhora foi concebida de uma relação sexual normal entre São Joaquim e Santa Ana. A diferença está no fato de que Deus salvou Nossa Senhora do pecado original, que é aquele que nós herdamos de Adão e Eva, antes que ela fosse manchada por ele, antes que ela fosse maculada por ele. Por isso nós dizemos não maculada, imaculada. No dia 25 de março de 1858, a Virgem apareceu em Lourdes, na França, a Santa Bernadette Soubirous. E quando esta pequena criança perguntou qual era o seu nome, ela lhe disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. E esta foi uma confirmação do céu, porque 4 anos antes, Sua Santidade o Papa Pio IX havia proclamado este dogma na sua bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. É também uma confirmação da infalibilidade papal, que seria proclamada pelo mesmo Papa Pio IX, de venerável memória, durante o Concílio Vaticano I, lá em 1870. Mas, muito antes da proclamação do dogma, ou antes das aparições de Lourdes, já havia sido composto e aprovado o ofício da Imaculada Conceição, no século XV, para proteger essa verdade da fé, que vinha sofrendo ataques desde o século XII. E se ela já era atacada no século XII, é porque é muito mais antiga ainda essa verdade. Já no século VII se celebrava a festa, no dia 8 de dezembro. E se já se celebrava essa missa no século VII, é porque muitos padres apostólicos já haviam tratado sobre esse assunto. São Justino Mártir, Santo Irineu, Tertuliano, São Cirilo de Jerusalém, Santo Epifânio, Santo Efrem, Santo Hipólito, Orígenes, Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Vejam o texto que o Espírito Santo escolheu para a missa da Imaculada Conceição. Provérbios 8, 22 até 35. O Senhor me possuiu no início de suas vias, antes que ele fizesse qualquer coisa, desde o princípio. Eu fui estabelecida desde a eternidade, e desde os tempos antigos, antes de a terra ser criada. As profundezas ainda não eram, e eu já estava concebida. Nem as fontes de água haviam emergido. Aquele que me encontrar, encontrará a vida, e receberá a salvação no Senhor. Antes de ser eleito Papa Pio XII, o cardeal Eugenio Pacelli disse: o primeiro pensamento que vem à nossa mente em relação a Maria, a santa entre todos os santos, é este: eternamente, antes de todas as outras criaturas. Eternamente, antes de todas as outras criaturas. Deus baixou os olhos para ela. Ele a amou e a escolheu, para fazê-la rica com seus dons até o limite do possível para uma criatura. Assim pensa a Igreja quando aplica a Maria, com as reservas que a fé demanda, o que o autor do livro dos Provérbios, que nós acabamos de ouvir, disse do Filho de Deus: o Senhor me possuiu no início de suas vias. Querendo, no início dos tempos, criar o mundo para derramar o seu amor e para garantir a existência e a felicidade a outros além de si mesmo, Deus, primeiro de tudo, pôs seus olhos nele, que seria seu cabeça e rei, ou seja, o Cristo. É ele a sua obra-prima, a obra mais excelente de suas mãos. Qualquer que fosse a data e as circunstâncias de sua manifestação no tempo, isto era certamente o que ele desejou primeiro, o Cristo, e em vista do qual ele fez todo o resto. Mas, desejando que esse objeto único de sua complacência fosse nascido de uma mulher,
Ele lançou os olhos sobre vós, ó Maria, um olhar muito gentil, e vos predestinou a ser sua mãe. Papa Pio XII, Cardeal Eugênio Pacelli, muito obrigado. Isso é um eco de um princípio na filosofia e na teologia, qual seja, o primeiro na intenção, o último na execução. O que estava primeiro na intenção de Deus? O Cristo. Quando ele foi criado, primeiro na intenção, o Cristo. E que seria nascido de uma mulher, o primeiro no pensamento, a mãe. Ouçam o Papa Pio IX em sua bula Inefável Deus, definindo a Imaculada Conceição. Ele disse: as mesmas palavras com que as Sagradas Escrituras falam da sabedoria incriada, aquela que nós ouvimos agora, Provérbios 8, 22, a sabedoria incriada que estava com Deus desde a fundação do mundo. As mesmas palavras com que as Sagradas Escrituras falam da sabedoria incriada e representam a sua eterna origem, a Igreja, tanto nos seus ofícios eclesiásticos quanto na sua liturgia, quis usar e aplicar a origem da bem-aventurada Virgem, por ter havendo Deus, com um só e mesmo decreto, pré-estabelecido a origem de Maria e a encarnação da divina sabedoria. Papa Pio IX. Ele está falando sobre a leitura da Missa da Imaculada Conceição. O Senhor me possuiu no início de suas vias, com um só e mesmo decreto, primeiro na intenção. Essa intenção incluiu primeiro e principalmente o Cristo e sua mãe. O que isso significa? Bom, tanto o Cristo, que é a união hipostática, hipóstase em grego é pessoa, então a união entre Deus e homem numa só pessoa. Tanto o Cristo como sua mãe foram desejados por Deus antes de todas as outras coisas na sua criação. Eles foram desejados juntos, em um só e mesmo decreto, antes de todas as outras criaturas, antes dos anjos, do sol e da lua. Ela foi desejada por Deus antes do pecado entrar no mundo. Antes que os agentes do pecado, o demônio e seus companheiros, Adão e Eva, fossem criados e pudessem pecar. Ela foi desejada antes que eles fossem, no plano de Deus. Portanto, ela é imaculada, concebida na mente de Deus, fora do envelope do pecado. Vejam, o demônio abriu um envelope, Adão e Eva abriram um envelope. Ela foi desejada fora desses envelopes. Por causa disso, quando chegou o tempo de ela vir ao mundo, porque ela foi concebida imaculada na mente de Deus, ela foi concebida imaculada no corpo, no ventre de Santana. Isso é a Imaculada Conceição. Mas por que isso é tão importante? Bom, há muitas e belas realidades que decorrem dessa verdade, dessa doutrina. E Santo Tomás de Aquino, sobre todas as pessoas, vem nos ajudar a desvendar quão importante isso realmente é. Primeiro de tudo, Santo Tomás nota que a parte menos nobre existe para a parte mais nobre. A parte menos nobre existe para a mais nobre. Este é um princípio. Portanto, ser desejada primeiro, ser desejada como topo da divina ordem, desde o princípio, coloca a bendita Virgem acima de toda a criação, inclusive dos anjos. Novamente, vamos ouvir o Papa Pio IX. Essa declaração aqui é incrível. Muito mais acima do que a todos os anjos e a todos os santos. Tão admiravelmente Deus cumulou-a com a abundância de todos os seus dons celestes, tirados do tesouro da sua divindade. Assim, essa mãe, sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que abaixo de Deus não se pode nem conceber outra maior, e cuja profundeza, afora de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender totalmente. Vejam, ela está tão acima de todos os anjos e todos os santos juntos que nós somos incapazes de compreender. Só Deus consegue. Ela é rainha dos anjos, e não é apenas um título honorário. Ela é rainha por poder e por conquista. Por isso ela disse, o meu imaculado coração triunfará. Isso significa, irmãos, que os demônios são obrigados a obedecer a ela, a todas as suas ordens. Eles são obrigados a se submeterem a ela. A parte menos nobre existe para a mais nobre. Certa vez, em uma das aparições da Santíssima Virgem em Lourdes, na França, os demônios tentaram afastar Santa Bernadette da gruta. Eles emergiram do rio Gave, mandando a pequena criança fugir dali. Saia daqui, eles gritaram para ela e a ameaçaram. Mas apenas um olhar da Virgem Rainha lá do cantinho da parede da gruta, um olhar de soberana autoridade, reduziu a invisível máfia infernal ao silêncio. Ela os lançou de volta no abismo.
Eles tiveram que fugir da sua face. Por isso, Papa Pio IX continua. Era de todo conveniente que esta mãe, tão venerável, brilhasse sempre adornada dos fulgores da santidade mais sublime e imune inteiramente da mancha do pecado original, alcançasse o mais belo triunfo sobre a antiga serpente. Nossa Senhora do Bom Sucesso disse à venerável Madre Mariana de Jesus sobre os nossos tempos. Apesar de que o mal parecerá triunfar em uma formidável e terrível guerra, não obstante, isso marcará a chegada da minha hora, quando eu, de uma forma maravilhosa, destronarei o orgulhoso e amaldiçoado Satanás, colocando-o debaixo de meus pés e lançando-o no abismo infernal. Ela vai bani-lo no inferno, e significa que não devemos temer o demônio. Em vez disso, nos voltemos para essa rainha, e ele será vencido. Ela triunfará. Voltemos para Fátima, por exemplo. Nossa Senhora mandou que o chão se abrisse para mostrar o inferno às crianças, e mais tarde ordenou que o sol saísse do céu para ameaçar a terra. Em 13 de outubro de 1917, diante de 70.000 testemunhas, todas viram. As crianças notaram que o poder para fazer essas coisas vinha das mãos da Senhora. Por isso o Cântico dos Cânticos a descreve como a aurora que avança, bela como a lua, brilhante como o sol, e terrível como o exército em ordem de batalha. Essa é a mulher que São João descreve no Apocalipse, vestida com o sol, a lua sobre seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa é a Virgem poderosa, da ladainha de Loreto. Esse é o sinal do Senhor, dado ao rei Acás, tão profundo como os infernos abaixo e tão elevado como os céus acima. Pio XII disse, ela, a Imaculada Virgem Maria, permanece associada a Cristo por todos os tempos, com um poder quase infinito na distribuição das graças vindas da redenção. Jesus é o Rei dos séculos eternos, por natureza e por conquista. Através dele, por ele e dependendo dele, Maria é rainha por graça, por associação divina e por conquista. Por conquista. Por singular eleição, seu reino é tão vasto quanto o de seu filho, que é Deus, já que nada está excluído de seu domínio. Papa Pio XII. Poder infinito na distribuição das graças. Seu reino é tão vasto quanto aquele de seu filho, e ela o adquiriu por conquista. É isso, nós não devemos temer o demônio, desastres naturais, ela está acima de tudo isso. A parte menos nobre existe para a mais nobre. Segundo princípio, o que é primeiro em qualquer ordem é a causa de tudo o que se segue. Então Santo Tomás diz que o que é primeiro em qualquer ordem é a causa de tudo o que se segue. A Santíssima Virgem é do mesmo decreto que seu filho, primeiro na intenção de Deus, Jesus e Maria, o primogênito da criação, Alfa e Ômega, primeiro e último. O que isso nos diz, por exemplo, das hostilidades contra a Santíssima Virgem que vêm das religiões criadas pela imaginação dos homens e das sugestões do demônio? Protestantismo. Nós devemos temer, por exemplo, o Islã, que está crescendo em hostilidade contra os cristãos? Não. Nossa Senhora será a última causa de sua derrota. Aliás, Fátima é o nome de uma das filhas de Maomé, que morou em Portugal. E alguns acreditam que há uma ligação entre a derrota do Islã e o segredo de Fátima. Mas várias e várias vezes Nossa Senhora mostrou que está do nosso lado. Ela é a nossa mãe, como por exemplo na Batalha de Lepanto e nas Cruzadas. A Igreja sempre venceu essas batalhas, principalmente através da récita do Santo Terço. De novo, nós podemos até morrer na guerra, mas ela estará conosco para fazer a nossa morte meritória. Não tenhamos medo, rezemos o rosário e nos refugiemos em seu coração. Por fim, Santo Tomás diz em outro lugar, o mais perfeito é sempre o exemplar do menos perfeito. O mais perfeito é sempre o exemplar, o padrão, o molde do menos perfeito. Cristo e sua mãe vieram primeiro na ordem. Eles são perfeitos, sem mácula, sem pecado. Por isso, a patrística nos diz que o primeiro Adão foi feito à imagem do segundo Adão. Primeiro na intenção. Adão foi feito tendo em vista o Cristo. Por isso Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por exemplo, diz São Pedro Crisólogo, o primeiro Adão foi feito pelo último Adão, do qual ele também recebeu uma alma para dar-lhe vida. O segundo Adão imprimiu sua imagem no primeiro Adão, quando ele o criou.
O último Adão é, portanto, o primeiro. Como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. São Pedro Crisólogo, padre e doutor da Igreja. Podemos dizer então, como o primeiro homem, Adão, foi feito à imagem do Cristo, já desejado por Deus, também a primeira mulher, Eva, foi feita à imagem de Maria, a mãe do Cristo, já desejada por Deus, em um único e mesmo decreto. Ela é o exemplar, a forma com a qual Eva foi feita, e, consequentemente, o ícone a ser imitado por Eva e por todas as mulheres. Santo Tomás, então, nos ajuda com mais um ensinamento. Acreditar no mistério da encarnação do Cristo foi necessária em todos os tempos e para todas as pessoas, mas essa fé variou de acordo com a diferença de circunstâncias, tempos e pessoas. Antes do estado de pecado, o homem acreditava explicitamente na encarnação do Cristo, na medida em que era desejado para a consumação da glória. E Santo Tomás termina dizendo: é inacreditável que o primeiro homem, Adão, era ignorante deste mistério. Uau! O que isso significa? Adão sabia que havia sido feita a imagem do Cristo que viria. Ele acreditava explicitamente no Cristo. Adão sabia que era apenas um tipo, uma figura do Cristo. Isso significa que ele também sabia que Eva havia sido feita a imagem da Santíssima Virgem, fazendo Eva uma figura de Maria. E aqui está a significância disso. Quando Eva fez a sua escolha de participar do fruto proibido, Adão foi confrontado com uma escolha. Ou ele escolhia Eva de acordo com os seus sentidos, né? Eu não quero me afastar dessa mulher física diante de mim. Ou ele escolheria de acordo com a fé, o que não é visível, o sobrenatural, e ele escolheria a Santíssima Virgem. Nós sabemos que ele escolheu Eva, o bem menor. O pecado é sempre isso, a escolha de um bem menor. Se, contudo, ele tivesse se voltado para Maria, da qual Eva era apenas uma figura, e tivesse se agarrado nela com toda a sua vontade, sua fé, Adão teria vencido e teria ajudado Eva a retornar sem se machucar. É por isso que Deus revelou para ele, assim que ele pecou, a mulher e sua descendência. Você estragou tudo, Adão. Era nisso que devia estar pensando. E você sabia disso. Todos nós conhecemos, né, o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, da tua descendência e descendência dela. Há uma lição para tomarmos aqui. Quando formos tentados a pecar, todos os dias, nós devemos fazer o que Adão falhou em fazer. Nós devemos nos voltar para a Virgem Imaculada, nos agarrarmos nela e naquele que está no seu ventre. E nós venceremos. A serpente será forçada a fugir, porque é derrotada. Reze uma Ave Maria e você vencerá a tentação. Uma prática tradicional promovida por Santo Antônio, Santo Afonso, São João Bosco, São Leonardo de Porto Maurício, Santa Matilde e Santa Gertrudes é aquela das 3 Ave Marias, antes de dormir e depois logo ao acordar, intercalando a seguinte ejaculatória: por vossa pura e imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Ave Maria. Por vossa pura e imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Ave Maria. Por vossa pura e imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Ave Maria, cheia de graça. O venerável Fulton Sheen conta no seu livro que certo pintor chamado Whistler foi elogiado por um quadro de sua mãe que havia pintado. E esse pintor respondeu: você sabe como é, né? Todo mundo tenta fazer a sua mãe da melhor forma que pode. Fulton Sheen então comenta: quando Deus se fez homem, ele também, eu acredito, faria sua mãe da melhor forma possível e faria para si uma mãe sem defeitos. Para fechar, disse a irmã Lúcia: são 2 os meios para salvar o mundo: a oração e o sacrifício. Foi isso a mensagem de Fátima. E ela percebeu que eram 2 os últimos remédios que Deus dava ao mundo: o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. E, continua ela, se são os últimos remédios, quer dizer que são mesmo os últimos, que já não vai haver outros. Tenhamos coragem, nenhum poder infernal, da terra ou dos céus, de anjo ou de homem, pode resistir à Imaculada. Como vimos, o Senhor a possuiu no início de suas vias,
antes que ele fizesse qualquer coisa, desde o princípio. Aquele que a encontrar, encontrará a vida e receberá a salvação do Senhor. Eu lembro aqui, para terminar, que São João Eudes foi o responsável, né, pela difusão da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a primeira missa foi celebrada com os ofícios próprios em 1648. São João Eudes, em seu livro, ele elenca 5 prerrogativas deste doce coração. E para termos combustível para a nossa meditação, não só no dia de hoje, no primeiro sábado, mas em toda a nossa vida, eu vou elencá-las aqui para nós. A primeira prerrogativa é que, por ser Deus, não há nenhuma parte do sagrado corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que não seja digna de eterna adoração dos homens e dos anjos. E, por ser a mãe de Deus, nada há no puríssimo corpo da Santíssima Virgem que não seja digno de eterna veneração dos anjos e dos homens. E já que o coração é o principal órgão do corpo, e por ser a fonte da vida corporal, ele é digno de especial consideração por nós. Este coração é a fonte de uma vida tão santa, tão sublime, que é mais preciosa aos olhos de Deus do que a vida de todos os anjos e os santos juntos. A segunda prerrogativa é que este coração produziu o sangue virginal com o qual o homem-deus foi formado no casto ventre da Virgem Mãe. Se vocês pararem para pensar, no ventre de Nossa Senhora não só Deus se fez homem, mas o homem foi transformado em Deus. Conta a venerável Madre Maria de Ágreda que deste coração vieram 3 gotas de sangue no momento da visitação do anjo Gabriel, com a qual o Espírito Santo formou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira prerrogativa. Ele foi a fonte da vida material de nosso Senhor durante os 9 meses que esteve dentro do sagrado ventre de Maria. Durante esse tempo, tanto a vida da criança como a da mãe eram tão dependentes deste coração que nós podemos dizer que a existência de ambos dependiam dele. O coração de Maria produzia o sangue que nutria o seu casto corpo e o de seu divino Filho. Por isso nós podemos dizer que ele sustentava as 2 vidas mais preciosas neste mundo. Nenhum outro coração teve essa prerrogativa. E a quarta prerrogativa está na Bíblia. Já que Jesus é de Maria, o seu filho e o seu pai, o seu irmão e o seu esposo, e ele é o novo Adão e ela a nova Eva, por isso a igreja atribui as palavras do divino esposo a Maria. Em Cânticos 1,15 está escrito que nosso leito é cheio de flores, lectulus noster floridos, ou seja, nossa cama é coberta e perfumada de flores. Que cama é essa? É o coração da Virgem Puríssima, no qual o divino infante tão gentilmente descansou. Lembro-me aqui das imagens que mostram essa realidade. Nossa Senhora segurando o menino Jesus que descansa no seu peito. Foi um grande privilégio para São João Evangelista ter deitado uma vez no adorável peito de nosso Senhor e Salvador, no qual ele ouviu tantas maravilhas de segredos tão admiráveis. Mas isso foi apenas uma vez. Mas não só uma vez o divino infante repousou no peito de Maria, senão muitas e muitas vezes. Que abundância de luzes, graças e bênçãos o Filho Eterno deve ter depositado no coração desta mãe, no qual ele repousou tantas e tantas vezes. Ela que nunca pecou sequer venialmente, nunca opôs nenhum obstáculo para a graça. Imagina tanto de graça que Nossa Senhora recebeu. Por isso Nosso Senhor amou tanto mais este coração do que o de todos os santos e anjos juntos. É isso que os santos dizem. Nossa Senhora amou tanto mais este coração do que o de todos os santos juntos. Esse coração abrasou-se de amor por Deus, muito mais que o fogo de todos os serafins colocados juntos. Oh, que união, que intimidade, que entendimento, que correspondência entre esses 2 corações, que fornalhas de amor constantemente inflamadas pelo sopro do Espírito Santo. E a quinta prerrogativa é que ele foi o altar no qual um grande e perpétuo sacrifício é constantemente ofertado. Nele, Nossa Senhora imolou todas as paixões naturais que nos afastam de Deus.
A recusa de nossos primeiros pais em obedecer aos mandamentos fizeram essas paixões se revoltarem contra nós e nos machucarem. Esse não foi o caso do coração puríssimo de Nossa Senhora, que sempre esteve sujeito à razão, e mais ainda, esteve sujeito aos desígnios divinos. Por isso, ela mesma disse: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Bem-aventurados são os corações dos filhos de Maria, que se esforçam para viver em conformidade com o coração de sua mãe, mais admirável. Este coração que adorou e amou mais a Deus que todos os corações na terra e nos céus colocados juntos. Que todo o coração vos louve e engrandeça para sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.